Olá galera do terceiro ano, como prometi a vocês, resolver algumas questões do material didático de vocês e enviar via internet. Hoje nós iremos resolver apenas as questões de número 9, 10 e 11. Depois nós enviaremos as outras duas questões. Olá galera do terceiro ano, como prometido, a resolução da questão 9 da página 29 do livro de vocês, o material didático. Na questão de número 9, nós temos um gráfico e nesse gráfico, como vocês podem observar, é pedido: escreva uma equação geral para cada uma das retas R, S e T da figura. Aí eu fiz aqui um protótipozinho dessa figura para que a gente pudesse analisar e obter a equação de cada uma dessas retas. Como vocês podem notar, nós poderemos começar com essa reta R. Observe que a reta R, ela é uma reta horizontal, pelo fato de ser paralela ao eixo do X. Ok? Então, como já vimos em aulas anteriores, se ela é paralela ao eixo do X, nós observamos que vai formar uma equação de uma reta constante, ou seja, uma equação constante, porque a reta, ela observa-se que ela na verdade é constante, paralela ao eixo do X. Então podemos dizer que ela é uma reta horizontal. Daí a reta R é horizontal. Sendo horizontal, ela intercepta e paralela ao eixo X, ela vai interceptar o eixo Y em algum ponto. O ponto está bem visível aqui, que é justamente o ponto y igual a 4. Então nós podemos escrever a equação dessa reta da seguinte forma: y igual a 4. Colocando essa equação na sua forma geral, ou na forma geral da reta, nós poderíamos reescrever assim: transpomos o 4 do segundo para o primeiro membro, modificamos o sinal e igualamos a zero. Então ficamos com y menos 4 igual a zero. De uma maneira bem simples e prática, obtemos a equação da reta R. Segundo passo agora é analisarmos as outras duas, que no caso é T e S. Dando sequência, nós vamos preferir analisar a reta S. Por que a reta S? Está visível também que ela é paralela ao eixo agora dos y. Se ela é paralela ao eixo dos y, nós podemos dizer que a reta S é uma reta vertical. É vertical. Sendo vertical, ela vai interceptar, ou seja, cortar o eixo X em algum ponto. E o ponto aqui está bem visível, que é justamente menos 1. Daí, nós podemos dizer que a reta passa justamente no ponto de coordenada x, de ordenada x, no caso de abscissa x igual a menos 1. Escrevendo a equação geral, ficaria x mais y igual a zero. Fazendo o mesmo procedimento que fizemos para o anterior, igualando a zero e transpondo menos 1 para o primeiro membro. E aqui teríamos a equação geral da reta S. Não devemos esquecer que essas duas retas, elas também passam nesse ponto de coordenadas, no caso, abscissa menos 1 e ordenada 4. Ou seja, poderemos colocar ainda que essa reta horizontal passa por quem? Menos 1
e 4. Da mesma maneira, a outra reta, a vertical também, ela passa por, aí colocamos, menos 1 e 4. Ou seja, passa nesse mesmo ponto, que coincidentemente é também um ponto da reta T. Agora observe que a reta T, ela não é paralela ao eixo do x, ou seja, não é horizontal, não é paralela ao eixo dos y, ou seja, não é vertical. A reta T, ela é uma reta oblíqua. Que é uma reta oblíqua? É uma reta inclinada, podemos dizer assim. Então ela vai passar em pontos diferenciados. E se observarmos com carinho, a reta T passa por quem? Passa pela origem do sistema de coordenadas, portanto, pelo ponto de coordenadas 0 e 0, e também passa pelo ponto onde as outras duas retas também são concorrentes, que é o ponto de coordenadas menos 1 e 4. X igual a menos 1 e y igual a 4. É outro ponto da reta. Conhecendo dois pontos dessa reta T, aí nós partimos para o método de resolução para encontrar a equação geral de uma reta, que é o que nós trabalhamos. Embora devemos lembrar que existem outros métodos para a resolução da obtenção da equação geral de uma reta. Mas o que nós trabalhamos foi o da condição de alinhamento de 3 pontos, onde nós tínhamos um ponto arbitrário xy qualquer, ou quaisquer, e a partir daí iríamos verificar se esses 3 pontos estavam alinhados. Nessa tentativa nós chegaríamos à equação geral da reta, que consiste em escrever a matriz quadrada formada pelos 3 pontos, x, y e 1, 0, 0 e 1, menos 1, 4 e 1. Em seguida, nós aprendemos que devemos, para aplicar a regra de Sarri, que é aplicada no cálculo do determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, para isso devemos repetir as duas primeiras colunas dessa matriz. Então vem x, y, 0, 0, menos 1, 4. Em seguida, igualando a 0, multiplicamos os elementos no sentido da diagonal principal. Como já foi mostrado para vocês, galera, sempre que ao multiplicarmos os elementos no sentido da diagonal, seja principal ou secundária, se tiver um elemento igual a 0, então o produto vai ser 0. Então não tem sentido a gente colocar esse valor, porque não vai haver alteração, já que vamos efetuar uma soma. Então daqui dá 0, aqui y vezes 1 dá y vezes 1 vezes menos 1 dá menos y. A gente mantém o sinal e diz que é igual a menos y, certo? Multiplicando assim, observe que tem um 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, então não preciso nem trabalhar com ele, que vai servir apenas para aumentar os meus cálculos. Da mesma maneira, nós fazemos com os elementos no sentido da diagonal secundária. Observe também que isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, mas esse produto aqui central não dá 0. 4 vezes 1, 4 vezes x, 4x. Lembre que agora nós estamos multiplicando no sentido da diagonal secundária. Então devemos inverter o sinal desse produto. 4 vezes 1, 4 vezes x, 4x. Vem para cá, menos 4x. Finalmente, igualamos a 0. Para poder dar uma estética melhor à nossa equação geral da reta T no caso, nós apenas vamos transpor aqui os elementos, menos 4x, menos y, igual a 0, multiplicando a equação por menos 1, somente para modificar o sinal. Daí
nós podemos dizer que a equação da reta T é 4x mais y igual a zero. Está aqui a equação pedida, equação da reta T, equação da reta S e equação da reta R, que é justamente o objetivo da questão. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Deem uma analisada nas páginas anteriores, página 29, para que a sua compreensão possa ser ampliada. Olá, pessoal, mais uma vez, dando continuidade à resolução do exercício da página 29 do material didático de vocês, alunos do terceiro ano. Observamos aqui a questão de número 10 agora. Note que, dados os pontos de coordenadas 2 e 5, o ponto A, o ponto B de coordenadas menos 3 e 2, e o ponto C de coordenadas menos 1 e menos 4. A questão diz, ache a equação geral da reta que passa pelos pontos médios de AB e AC. Em seguida, represente graficamente. Então vejamos, nessa questão, ele diz que a equação, ou a reta, passa nos pontos médios dos segmentos AB e AC. Ele dá aqui os 4 pontos, os 3 pontos, melhor dizendo, A, B e C. Então, nós podemos afirmar, nesse caso, que o ponto médio do segmento AB é um ponto dessa reta. E o segmento, ou seja, o ponto médio do segmento AC é outro ponto dessa reta. Se encontrarmos esses pontos médios, estaremos encontrando 2 pontos da reta. Com 2 pontos da reta, então segue o mesmo procedimento para o cálculo da equação geral da reta. Vejamos, como calculando, em primeiro lugar, o ponto médio, do segmento AB. Então, x médio é x do ponto A mais x do ponto B dividido por 2. É a média do x. E y médio será y do ponto A mais y do ponto B dividido por 2. É a média dos y. Nesse caso, x médio é igual a abscissa do ponto A. Observamos que é 2. Mais a abscissa do ponto B. Note que é igual a menos 3. Então, colocamos entre parênteses, menos 3. Tudo isso dividido por 2. Calculando, x médio igual 2, positivo com negativo. Aqui temos uma multiplicação de sinais, dá menos 3, dividido por 2. Então, x médio é igual a 2 menos 3 menos 1 dividido por 2. Então, x médio é menos 1 meio. Y médio, por sua vez, é y de A mais y de B dividido por 2. Temos 5 mais 2 dividido por 2. Y médio é 7 dividido por 2. Daí encontramos as coordenadas do ponto médio do segmento AB, que no caso é menos 1 meio e 7 meios. Isso aqui é um ponto da reta. Seguindo a mesma ideia, nós agora iremos calcular
O ponto médio do segmento AC. Calculando agora o ponto médio de segmento do segmento AC, que é outro ponto da reta, outro ponto pertencente à reta. Daí nós temos x médio, nesse caso agora, vai ser x de A mais x de C dividido por 2. Y médio será y do ponto A mais y do ponto C dividido por 2. Calculando x médio igual a abscissa de A, 2, abscissa de C, menos 1, mais menos 1, sobre 2. Então, x médio será 2 menos 1 dividido por 2. Sabe por que deu menos 1? Fazendo a relação de sinais, negativo. Os sinais estão sendo multiplicados. Então, x médio é igual a 2 menos 1, dá 1 sobre 2, ou 1 meio. Está aí o x médio. Vou acender aqui para visualizar melhor. Y médio, de modo semelhante, nós calculamos y do ponto A, 5, mais y de B é menos 4, dividido por 2. Então, y médio será 5 menos 4 dividido por 2. Daí, y médio é igual a 5 menos 4, 1 sobre 2. Que é justamente outro ponto da reta. 1 meio e 1 meio. Beleza? Então nós já temos dois pontos da reta. O primeiro ponto que nós calculamos, cujas coordenadas era justamente menos 1 meio e 7 meio. Vamos apagar aqui para a gente continuar a resolução da questão. Então, um ponto pertencente à reta, eu posso representar esse ponto assim, menos 1 meio e 7 meios, que era o primeiro ponto que nós encontramos, que é justamente as coordenadas do ponto médio do segmento AB, ok? E o outro ponto, que é as coordenadas do ponto médio AC, que no caso aqui apareceu 1 meio e 1 meio. Perceba o seguinte. Agora, o procedimento, vou apagar aqui para a gente ter mais um pouquinho de quadro. O procedimento agora é justamente encontrar a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, como é o objetivo principal da questão. Em seguida, a gente representar graficamente. É o que pede, é o objetivo da questão do número 10. Então, o procedimento será semelhante àquilo que a gente já vem aplicando. A gente vai colocar esses pontos numa matriz quadrada, né? Para que a gente possa aplicar o cálculo do determinante da matriz quadrada de ordem 3, que é o cálculo da equação geral da reta por meio da condição de alinhamento de 3 pontos. Haja visto que, se temos um ponto e outro ponto pertencente a uma reta e um terceiro ponto de coordenada x, y pertencente à mesma reta, significa dizer que esses pontos estão alinhados. Se eles estão alinhados, eles pertencem à mesma reta. Se eles pertencem à mesma reta, então, automaticamente são colineares. Vamos só repetir as duas primeiras colunas da matriz indicada. X, Y. Menos 1 meio e 7 meios. 1 meio e 1 meio. Em seguida, multiplicamos, igualamos a zero, multiplicamos os elementos no sentido da diagonal principal, assim. Lembrando que quando nós estamos multiplicando um número por uma fração, nós multiplicamos apenas numerador com numerador, denominador com denominador.
Então, x não apresenta denominador, significa que o seu denominador é 1. E 1 também não apresenta denominador, mas entende-se que o denominador aqui é 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. Seria outra maneira de representar o número 1 na forma fracionária. Então a gente multiplica apenas a parte do numerador. X vezes 7, 7x. Vezes 1 dá 7x. E o denominador repete. Ficamos com a expressão 7x sobre 2. De modo análogo, você vem para cá multiplicar essa outra diagonal. 1 vezes y vezes 1 dá y sobre 2, mais y sobre 2. Entenda, quando multiplicamos os elementos no sentido da diagonal principal, o sinal não se altera, mantém o sinal do produto. Aqui, nós temos mais uma multiplicação. Agora perceba, nós temos 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Observe que tem um sinal negativo, ele vai permanecer negativo. E os denominadores, 2 vezes 2 dá igual a 4. Então ficamos com 1 sobre 4, ou melhor, 1 quarto. Multiplicamos os elementos agora no sentido da diagonal secundária. Observe como é que nós vamos efetuar esse produto. 1 vezes 7 dá 7, vezes 1 dá 7. Multiplica o denominador, 2 vezes 2, 4. Como deu positivo, o sentido da diagonal secundária, nós invertemos o sinal, menos 7 sobre 4. Multiplicando assim agora, x vezes 1 dá x, vezes 1 dá x sobre 2. Dá menos x sobre 2. E para finalizar o nosso cálculo aqui nessa matriz, nós temos y vezes menos 1 dá menos y, vezes 1 dá menos y sobre 2. Mas como é negativo, no sentido da diagonal secundária, a gente inverte o sinal, fica mais y sobre 2. Ou mais um y sobre 2, como queira colocar. Finalmente, igualamos a zero. Note o seguinte, todos os termos são fracionários. Como todos os termos são fracionários, então nós vamos reduzir aqueles termos semelhantes. Que são termos semelhantes? São aqueles que têm a mesma parte literal, a mesma parte da letra. Então é conveniente que a gente pegue termo de x com termo de x. Vem aí, ó. A gente segue aqui a expressão aqui. No caso, 7x sobre 2. Aí vamos procurar aqui, ó. Nós temos menos x sobre 2. Vamos procurar mais y sobre 2. Mais y sobre 2. Menos 1 quarto. Menos 7 quartos. Tudo isso igual a zero. Observe que os denominadores dos termos que possuem x como variável é igual a 2. Então a gente repete o denominador, que é 2, e subtrai os numeradores. 7x menos x, 6x. Aqui do y também do mesmo jeito, ó. Y mais y dá 2y, repete o denominador 2. Dessas outras expressões aqui, no caso, menos 1 quarto, menos 7 quartos, a gente repete o 4. E como os sinais são iguais, a gente soma e repete o mesmo sinal. Menos 1, menos 7 dá menos 8. Né? Menos 8 sobre 4. Tudo isso igual a zero. Observe que todos os termos são divisíveis. Então, 6x dividido por 2, 3x. Mais 2y dividido por 2, dá 1y. Menos 8 dividido por 4, dá 2. Tudo isso igual a zero. Obtemos assim a equação geral da reta pedida. Agora o próximo passo, para finalizar essa questão, é representar, certo? Essa reta graficamente. Aqui nós temos a equação da reta. A partir da equação da reta, nós podemos representar no gráfico. Como é que vai se proceder essa representação gráfica? Vamos apagar aqui, para que a gente possa ter espaço aqui no quadro.
Começa a Então, gente, a equação geral da reta é 3x, ou 3 vezes x, mais y menos 2 igual a zero. Continuando a resolução da questão 10. Então, nós temos aqui, eu quero representar graficamente. Claro que eu vou ter que ter um sistema de coordenadas, onde eu vou representar a reta que tem essa equação, 3x mais y menos 2 igual a zero. Para isso, é só eu procurar os pontos exatamente onde a reta que tem essa equação intercepta o eixo do x e o eixo dos y. Para obter esses valores, eu tenho que fazer aqui algumas substituições, atribuir valores a x para encontrar determinados valores de y. Especificamente, eu tenho que calcular, considerar em primeiro lugar x igual a zero. Quando eu considerar x igual a zero, eu estarei encontrando exatamente o ponto em que a reta intercepta o eixo y. Sequencialmente, eu vou considerar y igual a zero e aí estarei encontrando outro ponto. Quando y for zero, eu encontro exatamente o ponto onde a reta corta o eixo do x. Considerando para x igual a zero. Então, substituindo na equação, 3 vezes 0 mais y menos 2 igual a zero. Teremos 0 mais y menos 2 igual a zero. Y menos 2 igual a zero. Ou melhor, y igual, transpondo menos 2 do primeiro para o segundo membro, modificamos o sinal positivo, y igual a 2. Então, o primeiro ponto pelo qual essa reta intercepta o eixo y é justamente de coordenadas 0 e 2. Podemos localizar esse ponto no sistema de coordenadas 0 de x, 1, 2 de y. Localizamos o ponto. Temos o primeiro ponto da reta. Dando sequência ao mesmo nível de cálculo, nós fazemos o seguinte agora. Para y igual a zero. Isso significa encontrar o zero, né? Ou o ponto que o eixo, que a reta corta ou intercepta justamente o eixo x. Na equação, 3 vezes x mais 0 menos 2, que é igual a zero. Nós temos 3x menos 2 igual a zero. Ainda 3x igual, transpondo para o segundo membro, menos 2. E encontramos x igual a 2 sobre 3. Portanto, o ponto de coordenadas 2/3 e 0. X é 2/3 e y é 0. Sim, mas eu não sei onde é que fica 2/3 no gráfico. Bem, para obter no gráfico, eu ia dizendo, no sistema de coordenadas, onde é que fica 2/3 de x? É só você dividir 2 por 3, certo? E você vai obter, para continuar essa divisão, 0, 0, quociente, indica que nós não temos parte inteira é nula. 20 dividido por 3 dá aproximadamente 6, 6 vezes 3, 18, para 20 nós temos 2, continuando a divisão, aqui 6, se você observar vamos obter uma dízima periódica. Então vamos ficar com 0,6 ou aproximadamente 0,7. Se considerarmos uma unidade aqui, no eixo x, então 0,6 vai ser bem próximo de 1. Então poderíamos dizer que 2/3 ficaria localizado justamente nesse ponto. 2/3. E o valor de y é igual a 0. Aí a gente representa, ligando esses dois pontos aqui, graficamente a reta. Está aí a questão número 10 resolvida. Espero que vocês tenham compreendido. Olá pessoal, nós estamos aqui agora com a resolução da questão de número 11 do material didático de vocês. Observem o gráfico da questão 11. Determine
a equação geral da reta R da figura abaixo. Observe o gráfico que vocês têm aqui. Eu fiz um desenho desse mesmo gráfico ali no quadro. Vamos visualizar o desenho que tem no quadro. Você pode notar no seu livro, fazer algumas observações. Ele quer que a gente determine a equação geral dessa reta R. Certo? Mas notemos que essa reta S é uma reta concorrente, ou seja, que concorre com a reta R. Significa dizer que nós temos um ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, que tanto pertence à reta R como pertence à reta S. Para encontrar a equação geral de uma reta, nós precisamos conhecer dois pontos da reta. A partir desses dois pontos, nós fazemos os cálculos aplicando o cálculo da condição de alinhamento para encontrar justamente um ponto que esteja alinhado com os dois pontos dados da reta, um ponto arbitrário, a fim de encontrar a equação geral da reta. Então, neste caso específico, observe que só conhecemos apenas um ponto da reta R. Um ponto da reta R, e esse ponto nós poderíamos dizer que as suas coordenadas eram, no caso, x igual a 0 e y igual a 4. Conhecemos o ponto. O outro ponto, nós sabemos que existe, mas na verdade nós não conhecemos as suas coordenadas. Ela está omitida aqui no gráfico, no desenho. Mas com isso, o que nós podemos fazer para encontrar as coordenadas desse ponto? Note que é dado uma reta concorrente, uma reta S. E as coordenadas da reta S, nós conhecemos dois pontos dessa reta. E também, a partir desses dois pontos, temos a possibilidade de encontrar um terceiro ponto, que é também ponto da reta R. Então, se nós encontrarmos a equação geral da reta S, fica fácil encontrarmos um ponto de concorrência dessa reta, que é justamente um ponto que concorre com a reta R. Reta R concorrendo com a reta S. Então, a lógica dessa questão aqui é, em primeiro lugar, encontrarmos a equação geral da reta S, já que conhecemos dois pontos. Então, vamos calcular a equação geral da reta S. Conhecemos dois pontos. O primeiro ponto aqui, de coordenadas abscissa x igual a 5. Você pode observar. E y igual a 3. E o outro ponto, que está logo aqui embaixo, né? É o ponto de abscissa x igual a 0 e y igual a menos 1. Então, nosso primeiro objetivo aqui é encontrar a equação geral da reta S. Aplicando aqui a condição de alinhamento, nós temos x, y e 1, 5, 3 e 1, 0, menos 1 e 1. Repetimos as duas primeiras colunas, vocês já têm mais ou menos ideia de como é que a gente faz isso, x e y, 5 e 3, 0 e menos 1. Tudo isso igual a 0. Multiplicando os elementos no sentido da diagonal principal, x vezes 3 dá 3x vezes 1, 3x. Aqui dá 0, nós não colocamos. 1 vezes 5 dá 5, vezes menos 1 dá menos 5. Vem para cá, menos 5. Aqui dá 0. 0 vezes 3 dá 0. Vezes 1 dá 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes x dá menos x, como é no sentido da diagonal secundária, mais x. 1 vezes y
dá y vezes 5 dá 5y, no sentido da diagonal secundária, menos 5y, igualamos a zero. Agora vamos reduzir os termos semelhantes. 3x mais x, menos 5y, menos 5, igual a zero. Segue 4x, menos 5y, menos 5, igual a zero. Esta é a equação geral da reta. Essa é a equação geral. A equação da reta S encontrada é 4x menos 5y menos 5 igual a zero. Note que, como já dissemos, a reta S tem um ponto em comum com a reta R. Então podemos dizer que a reta S intercepta o eixo X no ponto de abscissa. S intercepta o eixo X no ponto de abscissa. X igual. Para obter esse valor, ou seja, para obter o ponto em que a reta S intercepta o eixo X, é só substituir y por zero na equação geral da reta S. Aí obtemos 4 vezes x menos 5 vezes y menos 5 igual a zero. Substituindo y por zero, 4x menos 5 vezes 0 menos 5 igual a zero. Aqui vai dar zero, ficamos com 4x menos 5 igual a zero. Ou melhor, 4x igual a 5. Ainda, x é igual a 5, como o 4 está multiplicando, passa dividindo. 5 sobre 4. Então quer dizer que a reta S intercepta o eixo X no ponto 5 quartos, que é esse pontinho aqui. Ó. Ok, gente? Então, se nós encontramos o ponto de intersecção entre a reta S e o eixo X, é justamente nesse ponto que a reta R é concorrente com a reta S. Daí, nós determinamos o segundo ponto da reta S, da reta R, melhor dizendo. A reta R, o primeiro ponto que nós tínhamos encontrado para ela, era justamente esse ponto aqui, de coordenadas x igual a 0 e y igual a 4. E agora, com o ponto de intersecção entre a reta S e o eixo X, encontramos justamente o segundo ponto da reta R, que é 5 quartos e 0. Observe que o valor de y aqui, nesse ponto, é 0. Agora, a partir dessa situação, aí nós iremos encontrar a equação da reta R, que é o objetivo da questão. Aplicando, claro, o mesmo cálculo que vínhamos trabalhando anteriormente. X, Y, 1, 0, 4, 1, 5 quartos, 0 e 1. Repetimos as duas primeiras colunas, x e y, 0, 4, 5 quartos e 0, igualamos a 0. Multiplicamos os elementos no sentido da diagonal principal. Observe, note. Já dissemos que quando tiver um elemento igual a 0 multiplicando, o resultado vai ser 0. Então, x vezes 4 dá 4x vezes 1, 4x. Y vezes 1 dá y vezes 5 sobre 4, dá mais 5y sobre 4. Aqui vai dar igual a 0. Se observarmos aqui, ó, nós temos outra situação. 1 vezes 4 dá 4 vezes 5 quartos. Vai dar
4 vezes 5 dá 20 sobre 4, né? Preste atenção. 1 vezes 4, 4. Vezes 5, 20. Dividido por 4 dá menos 20 dividido por 4. Vamos colocar aqui, depois a gente divide. Aqui dá igual a 0. E aqui, mais uma vez, também dá igual a 0. Então, a equação geral da reta pode ser descrita mais ou menos dessa maneira. Como 4x mais 5y sobre 4 é menos 20 dividido por 4 dá 5. Tudo isso que é igual a 0. A equação geral da reta ela pode ser assim. Mas, possivelmente, pode acontecer, pessoal, de lá no verso do livro você não encontrar a equação geral da reta dessa maneira. Se você não encontrar assim, é porque ele multiplicou tudo por 4. Certo? Aí nós vamos ter 16x, 5y e 20. Então poderíamos obter a seguinte expressão para a equação geral da reta também. Poderíamos obter a expressão 4x mais 5 quartos de y menos 5, que é igual a 0. Se multiplicarmos toda essa expressão aqui por 4, tanto o primeiro quanto o segundo membro, por que multiplicar por 4? Porque eu quero tirar esse denominador aqui. E eu só vou eliminar esse denominador aqui quando eu multiplicar por 4 e dividir por 4. Daí, multiplicando o primeiro e o segundo membro dessa equação por 4, nós temos 16x, 4x vezes 4 dá 16x, mais 5y vezes 4 dá 20y, dividido por 4, menos 5 vezes 4 dá igual a 20 e nós teremos igual a 0. Daí você teria 16x, 20 dividido por 4 dá 5y, menos 20 igual a 0. É outra possibilidade para a equação geral da reta. Nós podemos ter a equação geral da reta R assim, ou também pode ficar escrita dessa forma.